Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos começando mais um mês, o mês de outubro, e com ele também uma nova série para trazer direção de Deus para a sua vida. E nesse mês de outubro eu gostaria de aprender um pouquinho junto com você sobre a vida, queridos, da princesa, da rainha Esther, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre Esther, o livro de Esther, dentro desse mês, e vamos tirar alguns aprendizados extremamente importantes para as nossas vidas. Lembre-se, o Senhor deixou a sua palavra para que através dela a gente pudesse aprender e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo em nossas vidas, para que a nossa vida a cada dia, querido, imite a vida do Senhor Jesus Cristo, nós possamos chegar mais próximo e viver o seu reino verdadeiramente nessa terra. E você conhece a rainha Esther? Você conhece esse livro tão especial que tem 10 capítulos? A rainha Esther, queridos, ela aparece na história de Israel junto com o seu primo, que também é o seu pai adotivo, que chama-se Mardoqueu. Então, basicamente, a história passa em torno dessas duas figuras dentro desse livro e mostra, querido, como através de uma pessoa que não desiste, através de coragem, através de fé, através de pessoas que dependem do Senhor, eles conseguem fazer com que o seu povo fosse liberto, né? Eles são libertadores de um plano muito macabro que tinha naquele império, que era o Império Medo-Persa, onde um dos ministros do rei, querido, que era Amã, ele forjou um plano para destruir o povo judeu, e Mardoqueu, juntamente com Esther, que se tornou a rainha do rei naquele tempo, eles conseguiram fazer com que esse plano não acontecesse. E também nesse livro é instituído então a festa do Purim, que é justamente para celebrar, queridos, essa vitória que o Senhor concedeu ao povo de Israel através da vida de Mardoqueu e através da vida de Esther, queridos. Olha só como é importante para nós esse livro também, para que a gente possa aprender um pouquinho mais de Deus, um pouquinho mais sobre como nós nos portarmos diante das crises da vida, querido. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o tema "Não é o fim". Quantas vezes, nós somos surpreendidos por notícias desagradáveis, por acidentes, por incidentes que acontecem em nossas vidas, e a gente acha que não vai mais ter como nós nos levantarmos a partir daquele incidente, daquele momento tão destrutivo que aconteceu em nossas histórias, querido. A gente acha realmente que é o fim, a gente não compreende o porquê aquilo aconteceu. Nós tínhamos talvez um plano elaborado, de vida, de como a gente ia fazer as coisas, quais são os próximos passos, e daqui a pouco nada daquilo que nós pretendíamos fazer dá certo. Nada daquilo que nós gostaríamos de ter, os objetivos que nós gostaríamos de chegar, dá certo. O que a gente faz então, querido? A gente se abandona, a gente perde a esperança, a gente realmente entrega todos os pontos? Vamos aprender então com Mardoqueu e Esther o que nós precisamos fazer nesses momentos. Queria compartilhar com você o que está escrito aqui em Esther, no capítulo 2, o versículo 5 ao versículo 7. Ali está escrito assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa, e, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Olha como começa, queridos, o livro de Esther, mostrando justamente sobre essas duas figuras importantes dentro desse livro, as pessoas protagonistas desse livro, mostrando quão difícil era a vida deles,
Você percebeu no versículo 5 e 6 que Mardoqueu, ele havia sido transportado como um cativo pelo rei Nabucodonosor ali para a Babilônia. Então ele estava na condição de cativo naquele tempo, queridos. Ele era justamente alguém que tinha perdido a sua terra, perdido a estrutura cultural, a sociedade onde ele vivia. Ele havia perdido muitas coisas e sido transportado como um cativo, um prisioneiro, como alguém que era inferior àquelas pessoas que haviam conquistado ele, que estava ali para servir simplesmente. Perderam o seu país, perderam a sua cidade, perderam a sua estrutura familiar. Muitas coisas terríveis aconteceu nesse transporte aonde eles foram cativos ali para a Babilônia, queridos. Esse era Mardoqueu, essa era a pessoa que passou por esse momento difícil. E você viu também no versículo 7, falando um pouquinho sobre Esther, que o nome judaico dela é Hadassa, né? Então você viu um pouquinho, queridos, era uma jovem que ela perdeu seu pai e perdeu a sua mãe. Olha que coisa que terrível que aconteceu na vida dessas duas pessoas. E é assim que elas nos são apresentadas dentro do livro de Esther. Não são nos apresentados, queridos, dentro de um momento bom, de um momento de vitória, de um momento onde as coisas estão dando certo. Não, eles são apresentados para nós, estando dentro de um reino onde eles eram cativos, e onde eles haviam perdido muitas coisas em sua vida, querido. Esther, por exemplo, perdeu seu pai, a sua mãe. Mardoqueu também deve ter perdido muitas coisas, porque foi transportado como cativo ali para a Babilônia. Então eles estavam já há bastante tempo, porque quem transportou ele foi Nabucodonosor, e eles agora estavam debaixo do Império Medo-Persa, que havia conseguido o reino, tirado o reino de Nabucodonosor e dos antigos babilônios, e tinha instaurado um novo império agora. Então eles estavam passando por todo esse tipo de transformação, de dificuldades, dentro daquele momento onde Deus os chama para que eles possam ser as pessoas de frente que vão livrar o seu povo de um final muito destrutivo que Amã, o ministro do rei, havia elaborado para eles, queridos. Veja que coisa que aconteceu e como começa a história deles. Porque o importante, que não é justamente aquilo que nós estamos vivendo e os acidentes que acontecem em nossas vidas, mas o mais importante é o que nós vamos fazer a partir daquilo, é o que nós vamos fazer a partir daquele ambiente novo onde nós fomos colocados. Muitas vezes a gente não gostaria de estar naquele novo ambiente, nós não queríamos estar naquele lugar, mas aconteceu. Nós precisamos então nos levantar como esses dois personagens, como Mardoqueu, como Esther, se levantaram para, com aquilo que está ao nosso alcance, nós reconstruirmos a nossa história. E com coragem, você vai perceber que ao longo das nossas ministrações, esse livro de Esther é um livro de coragem, que evidencia a coragem de Mardoqueu, a coragem de Esther, em muitos sentidos, para que eles pudessem dar os passos necessários para livrar o seu povo daquilo pelo qual eles estavam, querido, com o destino selado. Então, em muitos momentos, nós também passamos por isso. A gente não vai compreender nunca, queridos, a totalidade da nossa vida. A gente não vai compreender nunca as coisas que estão acontecendo de maneira totalmente clara com a nossa vida. Mas nós precisamos ter a certeza de que, inevitavelmente, de que independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas, aquilo que está sendo mudado, aquilo que está sendo tirado de nós, que nós talvez não gostaríamos que fosse tirado, mas ali ainda está o controle de Deus sobre a sua vida. Veja, se não fosse Mardoqueu e Esther se levantarem para lutar pelo seu povo, talvez eles teriam passado por uma destruição muito grande, e os próprios planos de Deus de, através desse povo, trazer Jesus Cristo à terra, talvez teriam algum problema para acontecer. Mas essas pessoas, queridos, eles se levantaram mesmo dentro da sua dor, mesmo dentro das suas perdas, as perdas por mais difíceis que foram. Quero te lembrar que essas pessoas eram cativas, e Esther em especial perdeu seus pais. Olha que
coisa terrível, que marca terrível na vida de uma jovem, querido, na vida dessas pessoas. Mas ainda assim, dentro daquele local onde eles foram colocados, eles se ambientaram, eles não ficaram parados dentro daquele local, a vida não acabou para eles deram continuidade à sua vida como? Com coragem, querido, se levantando, voltando a pensar novamente no que eles podem fazer com aquele material que está à sua volta, com as ferramentas que eles têm, com a forma como eles têm para fazer. Eles não ficaram prostrados. Quantas pessoas talvez daquele povo abriram mão, ficaram prostradas, se esqueceram realmente de si mesmo, porque o sofrimento ele faz isso com a gente, né? Ele vem sobre as nossas vidas e de vez em quando ele nos obriga, queridos, a esquecer de nós mesmos, né? Então a pessoa ela vai se auto-abandonando, porque aquele ideal de vida que ele tinha construído não aconteceu. Aconteceu algum acidente, uma situação adversa aconteceu que mudou os rumos da sua vida, né? Tudo aquilo que ele esperava. Com certeza, essas duas pessoas não esperavam que a vida conduzisse eles para aquele local, não esperava nada disso, mas a vida conduziu eles para lá. Eles eram cativos em terra estranha. Essa menina, querido, Esther, ela havia perdido os seus pais, mas veja só que coisa, eles não ficaram parados dentro do sofrimento, mas ali naquela terra estranha, eles também continuaram a viver, eles construíram novos sonhos com coragem, fazendo aquilo que estava ao alcance deles, aproveitando as oportunidades. Você vai perceber que se você ler o capítulo 2, esse aqui é o momento onde Esther ela é levada ali para a fortaleza em Suzã, que era a capital do Império Medo-Persa, para que ela pudesse ficar junto com as mulheres que iriam se apresentar ao rei. Então foi uma oportunidade que surgiu, queridos, e eles então, Mardoqueu incentivou ela, né, orientou ela, e eles então deram esse passo, aproveitando as novas oportunidades, né, tendo seus olhos abertos para as novas oportunidades que estão à nossa frente, queridos, e não apenas olhando para o passado com uma visão saudosista de que eu não queria que isso acontecesse, de que eu queria que as coisas fossem diferentes, porque não serão. Para aqueles dois personagens, eles não teriam condição de voltar atrás. O reino de Jerusalém, o reino lá de Judá, onde eles moravam, não seria reestruturado. Naquele tempo, pelo menos, não. Então, eles precisavam agora dar continuidade à vida no local onde eles estavam, no novo ambiente onde eles estavam, com as ferramentas que eles tinham, com a matéria-prima que eles tinham. O importante, queridos, é que o nosso interior ele não pode ser dobrado. Ainda que as situações à nossa volta mudem sem o nosso consentimento, o nosso interior deve estar fixo em Deus, porque Deus tem o controle. Deus tem um plano para acontecer. Você vai perceber que a mão providencial de Deus estava em todos os momentos aqui dentro do livro de Esther, mesmo que o nome Deus não apareça. Mas você vai ver eles jejuando, você vai ver eles dando passos importantes, crendo em Deus que Ele vai, de alguma forma, livrar eles daquele momento difícil pelo qual eles estavam passando, mas eles não negaram a sua responsabilidade de, dentro desse novo momento, se levantarem para continuar lutando, queridos. É claro que a gente passa por momentos difíceis, a nossa força vai lá embaixo, o nosso ânimo ele vai lá embaixo, a gente realmente fica em muitos momentos angustiado, tristes, mas isso, querido, tem de ser passageiro. Nós precisamos nos reagrupar, nós precisamos nos refazer para que o Senhor possa restaurar a nossa vida e Ele possa começar a dar o novo para nós, querido. Muitas vezes, quando a gente fica preso naquilo que passou, naquilo que eu não gostaria de ter perdido, aquilo que eu gostaria que continuasse, se eu fico preso naquilo, o novo que está à nossa frente, nós não percebemos e as oportunidades vão passando. Você já pensou se Mardoqueu e Esther estivessem se lamentando de estar em uma terra estranha como cativos e ela sem os seus pais? Você já pensou, ia passar essa oportunidade, talvez ela não perceberia, eles não perceberiam aí uma oportunidade de Deus para a vida deles, querido, mas eles estavam atentos.
dentro do novo cenário que se apresentou para eles. E com coragem foram dando os passos que estavam ao seu alcance. E dentro desses passos, querido, uma jovem que não tinha pai nem mãe, que havia perdido seus pais, um homem cativo, eles libertaram Israel. Você imagina só o que Deus pode fazer através da sua vida se você não parar, se você enfrentar esse momento com coragem, se você se levantar, se você não abrir mão de Deus, de estar com Ele, de buscá-lo intensamente. Se você não pode crescer do lado de fora, cresça do lado de dentro, com Deus, no seu interior, no seu secreto. Você já pensou que Deus pode fazer, usar a sua vida para transformar, queridos, esse momento, abençoar pessoas e fazer com que realmente milagres aconteçam em sua vida? Deus pode fazer, mas nós precisamos nos abrir para este novo momento que está aparecendo para nós, mesmo que não seja o adequado, mesmo que não seja aquilo que nós gostaríamos, mas olha, não é o fim. Com Deus nunca é o fim, queridos. Sempre Ele tem um caminho aberto para nós, uma porta aberta para nós. Se a gente encarar a vida com coragem, a gente se esforçar, se a gente for corajoso verdadeiramente, como esses dois protagonistas do livro de Esther foram, queridos, Deus vai fazer algo especial nas nossas vidas. Ele vai nos levar a lugares realmente que são abençoados. Mas não desista. Tudo que aconteceu na sua vida, olha, não é o fim, não, Deus não está fazendo isso de propósito, Deus não te abandonou de maneira nenhuma. Queridos, neste novo momento, existem novas portas para a sua vida. Então, assim como Esther e como Mardoqueu, faça aquilo que está a seu alcance, procure aí dentro as novas oportunidades, tenha um olhar, uma perspectiva de Deus para este momento e com coragem, assim como eles, enfrente esse momento pelo qual você está passando e Deus vai te dar a vitória. Deus abençoe a sua vida e a sua família.